Mas bom, voltando ao Mr. Monkey, ele olha para todos vocês, ele tá ainda com orgulho, mesmo tendo ouvido aquele comentário. Ele olha com orgulho para todos vocês, com grande satisfação de ter ensinado vocês e tal. Ele fala: meus heróis, foi um prazer ter formado vocês nesses anos, ter ensinado tudo o que eu pude ensinar para vocês. Vocês estão chegando na parte final de todo o ano letivo que vocês tiveram, de toda a formação acadêmica que vocês tiveram. Ainda haverá algumas avaliações que vocês terão que passar. Eu vou refazer um grande resumo de tudo que vocês aprenderam aqui, fazer um teste bem básico aqui para ver se vocês conseguiram captar tudo que foi passado para vocês. Vocês terão um último teste intelectual, para saber as aptidões intelectuais que vocês têm, para ter certeza se está tudo alinhado com o que é necessário. Haverá um último teste, esse será o teste mais imbatível, mais perigoso que vocês vão passar, que vai ser um teste de campo. Serão colocados grupos contra grupos. Eu vou explicar isso um pouco mais depois, mas esse vai ser o último grande teste que vocês passarão. É o que vai decidir se vocês realmente conseguem ser heróis, se vocês conseguem trabalhar em um grupo, se vocês têm os princípios e virtudes de um herói, e como que vai ser a atuação de vocês. A partir do desempenho do que vocês terão aqui, tudo será avaliado, será passado para outros grandes nomes dos heróis e tal, outros grandes nomes de lideranças de grupos de heróis, e eles vão poder analisar isso para saber se vão querer alocar vocês no grupo deles ou não. Então tenham muita ciência de que isso será muito importante. Mas bom, vamos começar isso aqui fazendo uma recapitulação das coisas que aconteceram no mundo. E para começar sobre isso, vamos falar sobre o primeiro evento que aconteceu. Pausa como mestre, vou puxar aqui os arquivos aqui, pera aí pessoal. A sala tá cheia? Tem muita gente? Tem bastante gente. São 50 pessoas em uma sala. Vou fazer um comentário rápido pra você ver que o Volt tá bem empolgado vendo tudo isso. Ele tá batendo os pés no chão, meio ansioso. Parece uma criança. Beleza. Que dia que o Volt não tá emocionado? Hã? Que dia que o Volt não tá emocionado? Não ainda. Não ainda. Bom, o professor continua. Tudo começou há quase 200 anos atrás, no ano de 2030, o que hoje nos referimos como o Ano Zero, ou a Era do Contato. Um mundo onde heróis, mutantes e extraordinários e figuras mitológicas diversas não passavam de ficção e imaginação. Onde alienígenas não passavam da especulação dos mais entusiasmados e a tecnologia lentamente estava se tornando mais e mais complexa e espetacular. Mas nem de longe o que temos hoje. E então tudo mudou, quando sem explicação e de repente de lugar nenhum, uma criatura gigantesca com um tamanho estimado em pelo menos 5 planetas Terra apareceu sobre a face do planeta. Hoje nos referimos a este ser como Alpha Dracon Cosmos, Draconfios ou Code ADK. Esta entidade foi o primeiro ser dotado do surreal a comprovadamente surgir na história, com registros desse dia guardados até hoje como material histórico. Cobrindo metade do planeta com a sua forma, o ser proferiu palavras em uma língua desconhecida e com gestos de mãos semelhantes às conjurações dos Magi, ele fez nuvens cobrirem a Terra por inteiro, desaparecendo então tão abrupto quanto surgiu, deixando uma fina chuva cristalina e centenas de dúvidas para trás. Até hoje buscamos entender esta entidade e o fenômeno que a cerca. Porém, até então, os esforços têm sido muito nebulosos e nenhuma hipótese de seu propósito, origem e poder ganhou aceitação popular. Neste mesmo dia, em lugares distintos do mundo, nasceram os primeiros mutantes, ou mais precisamente, os primeiros extraordinários, Miguel e Lúcifer. Não apenas batizados como seres das religiões abraâmicas, ambos passaram a crer serem realmente tais entidades, e demonstraram não só também características condizentes com seu personagem, como poder surreal equiparável a de suas interações religiosas, a da natureza nebulosa de todos os assuntos envolvendo o céu e o inferno e demais interações do mitos abraâmico. Até hoje não temos uma confirmação se tais seres eram realmente encarnações de tais figuras divinas,
mas diversas evidências, entre elas relatos de demônios e entidades sobrenaturais, confirmam as suas naturezas divinas. Porém, voltando, Miguel cresceu nos antigos Estados Unidos, em uma família bem abastada, de grande status social e poder político. Integrantes também muito importantes da religião cristã. Miguel então cresceu uma vida que, embora fosse dotada de todo conforto e bens materiais, era estritamente rigorosa, sendo visto pela própria família como o próprio Arcanjo Miguel encarnado, e sendo instigado a se comportar como tal, tendo pouca conexão pessoal e intimidade, sendo frequentemente adorado e cobrado a mostrar certos padrões de comportamento. Miguel se transformou numa figura distante, fria e reservada, porém capaz de erguer e cativar massas inteiras com seus discursos. Chegando à vida adulta e crendo na própria divindade, Miguel decidiu por conta própria ser mais do que mera representação do cristianismo de sua família, e sim se tornar um símbolo único, tal qual o Arcanjo Miguel, descrito em todas as religiões abraâmicas. Mas não apenas isso, profundamente amargurado e desacreditado com o mundo e os humanos, que julgava corruptíveis e mesquinhos, e com o caos que novos mutantes que estavam surgindo começavam a promover pelo mundo, decidiu por se tornar uma figura não só religiosa como política e assumir o controle do mundo com as próprias mãos, impondo uma teocracia autoritária que queriam ter no seu alto escalão mutantes extraordinários que iriam pastorear e proteger os humanos menores, como eles diziam. Unindo todas as religiões abrâmicas em uma única igreja de um único governo, fundou o bloco Coalition of the Faithful, reunindo o Ocidente e outras partes do planeta. Do outro lado do mundo, Lúcifer cresceu em um país desconhecido, localizado no Oriente Médio, marcado pela pobreza, pela guerra e pela intolerância religiosa, sendo por suas características inumanas, como poderes, aparência demoníaca e outras características mais, caçado e hostilizado por toda a sua infância, e tendo as poucas pessoas que o mostraram amor e simpatia sido tiradas de sua vida. Com isto, este ser cresceu cheio de ódio no coração, ódio em especial a instituições religiosas, governos e qualquer forças restritivas para mutantes e extraordinários. Já em sua vida adulta, Lúcifer se tornou uma figura temerosa para as elites, criando uma coalizão gigantesca de forças insurgentes e grupos terroristas diversos, criando um levante tão temível e poderoso que varreu metade do mundo, destituindo governos e derrubando instituições religiosas, pregando em seu cerne a autodeterminação de povos e pessoas, o fim da religião e também a aversão a leis de contenção para com mutantes e extraordinários, apesar de em conjunto possuir diversas contradições, dada a pluralidade de grupos de diferentes pensamentos. Com uma força central no comando de diversos grupos, países e exércitos, Lúcifer fundou o bloco Tahaluf Jehannam, ou conhecido por nós como The Infernal Alliance, reunindo o Oriente Médio e outras partes do mundo. Não demorou em um mundo dividido entre ambos e seus respectivos blocos de poder para que se enfrentassem em uma batalha cataclísmica. Esta foi a Terceira Guerra Mundial, também chamada de a Primeira Guerra de Mutantes, ou como já está em desuso, a Primeira Guerra Heróica. Miguel e seu bloco teocrático, auto-intitulado Heróis, combateram o bloco de Lúcifer, a qual chamavam de vilões. A guerra foi cruel e terrível, com mutantes em campo e armamentos pavorosos. Cidades foram devastadas, montanhas foram destruídas, eventos cataclísmicos acompanharam os embates ferozes que tomaram a superfície do planeta. Em dado momento é dito que o próprio céu ficou avermelhado com tamanha devastação. As batalhas se intensificaram em proporções catastróficas, o planeta se viu engolido em uma tormenta de ruína e destruição, mas o verdadeiro auge foi quando ambos os supostos arcanjos entraram em conflito direto um com o outro. No ápice desse confronto de luta, ambos moveram continentes e provocaram erupções apocalípticas, terremotos destruidores e tempestades furiosas. Em dado momento, tão absurdo chegou o confronto que ambos em órbita da Terra lutaram e em seu duelo acabaram destruindo a Lua, que em milhões de fragmentos se transformou no anel que temos em volta da Terra hoje, e em outros caiu como meteoros devastadores. Nesse momento, a gente tem um campo de batalha, um herói, do qual ninguém hoje sabe de qual lado do conflito esteve, com um filho morto em um dos braços e cheio de lágrimas no rosto, levantou a bandeira da antiga ONU e clamou pelo fim da guerra. Com todos percebendo a proporção apocalíptica dessa guerra, os apelos deste homem que veio a ser chamado The Lion, The Courageous, foi então que uma trégua foi feita e reunidos todos os Magi, de
Ambos os lados do conflito, com seus poderes unidos, conseguiram banir ambos os dois supostos arcanjos para o outro lado da Via Láctea, onde sua batalha brutal continuou, resultando em diversas supernovas. Até que então finalmente foram dados como mortos e se tornaram uma constelação, um lembrete do perigo destes tempos e da vitória da União. Todo esse evento marca o período na história que hoje conhecemos como a Era do Contato. A lição que tiramos de tão terrível momento na história é do perigo que mutantes extraordinários podem gerar quando integrados em forças militares, seja de qual for a forma, e como a falta de leis claras e rígidas sobre contenção e controle abre o caminho para tais eventos. Também nos mostra uma história de união e companheirismo frente à destruição final. Agora entramos naquilo que se entende como a Era do Bronze, indo do ano 1 até o ano 98. Após o conflito devastador entre Miguel e Lúcifer, o planeta se em cacos e devastado. As sociedades humanas regrediram de forma descomunal e foi apenas com o esforço conjunto dos povos vivos que o mundo pôde lentamente ser curado e restaurado ao que um dia foi. O primeiro país dessa nova ordem mundial foi nomeado em honra ao herói que trouxe razão de volta aos combatentes daquele conflito sangrento, mas que infelizmente não sobreviveu para ver os frutos de seu apelo. Lion the Courageous, o qual dá o nome ao próprio país que habitamos, Lions Union. Um dos novos superpaíses, como viemos a entender os blocos de países reunidos em um único corpo governamental. Tudo sobre a vida de Lion se perdeu nos anéis da história, mas nenhuma imagem ou gravação sobreviveu até os dias de hoje, salvo sua identidade, que até hoje permanece no Museu Nacional. Muitas teorias e hipóteses surgiram sobre isso, mas não é assunto para hoje, e o que posso dizer é que é tudo especulação até que se prove ao contrário. Mas voltando, tendo sido a União o primeiro país a se erguer, foi também o primeiro a receber a coroa da nova ordem mundial, se tornando a principal potência moderna, pois foi estabelecida a Constituição dos Extraordinários, também chamada de a Constituição Heróica, que além de trazer certas regulações para os mutantes, fez com que a ideia de mutantes no poder fosse completamente rejeitada, em leis que impediam a entrada de mutantes em qualquer tipo de organização de comando governamental ou de papel militar para que nunca mais a ditadura de Miguel se repetisse. Heróis passaram a ser uma força desprendida dos interesses políticos diretos e tendo como obrigação a defesa universal e incondicional, tal qual a proibição completa de interferência política e militar de países soberanos e reconhecidos. Foi criado no país da União a Ordem dos Países Aliados, como a antiga Organização das Nações Unidas foi um dia, encarregada da diplomacia global, porém com força para impor decisões importantes e decidir os rumos, sem estar presa aos interesses de nenhum país. Junto da OUC também foi criada uma força de heróis chamada Guardiões da Paz, que no começo teriam em seus números 10 os mais poderosos do planeta inteiro, e estariam encarregados de proteger o mundo de qualquer pessoa mutante ou instituição que ameaçasse a paz mundial, e levar à frente a diplomacia da OUC. A Era de Bronze foi marcada como a Era das Cinzas e da Redescoberta, com todos os avanços visando alcançar o que já havia sido estabelecido em 2030, mas foi destruído ou se perdeu em meio à guerra. Países antigos voltaram a se erguer, países novos surgiram nesse solo fértil. O futuro parecia brilhante e o progresso era constante. A Era da Paz, por sua vez, se entende como o período entre o ano 98 até o ano 151. Após a volta da tecnologia e o restabelecimento completo da sociedade global, a nova era que vinha para o mundo foi marcada pelo surreal, sendo comumente chamada de a Era da Fantasia, a era onde os mitos se tornaram realidade. Ao redor do mundo, em diversos momentos e sem ligações claras, foram se tomando nota de eventos, figuras e entendimentos que antes não passavam de pura fantasia mitológica, Destes, o primeiro a se tornar real foi a incrível cidade de Atlantis novamente a se erguer das profundezas do oceano e revelar ao mundo sereias e mirmidões. No Triângulo das Bermudas, uma criatura colossal surgiu furiosa, trazendo cataclismas brutais. No Egito, mortos se ergueram das pirâmides abandonadas, causando pânico nos turistas. Na Grécia, raios irromperam no topo do Monte Olimpo e um templo foi esculpido pelos raios em rocha viva. Centauros passaram a correr nos campos, surgindo de lugar nenhum. Vlad, o Drácula, o dragão sangrento das profundezas da terra na Transilvânia, e centenas de diversas outras lendas se tornaram a nova realidade. Houve uma disparada no número de mutantes e criaturas mitológicas que surgiram pelo mundo, o que trouxe fascínio e medo em iguais proporções para as pessoas e autoridades que agora temiam um possível descontrole global. A cidade de Astoria Valley, um grupo de magos vilanescos conseguiu completar um ritual poderoso que, como consequência, fez um rasgo profundo e permanente no mundo material, ligando o plano astral e diversas outras dimensões, tornando assim Astoria Valley a cidade que é hoje. Em Skyway City, um mutante de nome Unabomber, ou Megadeth Man,
A associada Doomsday Alliance entrou no Congresso em meio a uma reunião aberta e, usando do seu poder de uso único, se detonou em uma explosão nuclear de 2 megatons, deixando 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. Este ato bárbaro e terrível fez o governo da União impor medidas mais severas de controle a mutantes, com todos os nascidos mutantes ou aqueles que despertaram sendo obrigatoriamente conduzidos aos módulos de contenção para testes e análises de risco, sendo aqueles que se negam a isso automaticamente tratados como criminosos e terroristas. Essa nova diretriz mais severa e restritiva fez com que muitos heróis questionassem tais ações, porém no final acabou sendo um consenso a necessidade de um maior controle. Vlad se tornou o rei da Valáquia por aceitação popular e apelou ao seu direito hereditário, o que enfureceu a União e a OC por ferir diretamente a Constituição Heróica e passar uma mensagem negativa ao mundo. Porém, no final, Vlad foi permitido permanecer no poder pela aceitação internacional, tanto por ser Valáquia um estado autônomo e por ter sido um processo popular. A Era da Prata foi marcada pelas constantes adaptações políticas e descobertas surreais e a apreensão pelo amanhã incerto. A Era de Ouro é o período que se entende do ano 151 até o ano atual. Arcath, Ômega e Zordath, Lord of Might, juntos de outros soldados da República de Antrum, chegaram ao planeta Terra para iniciar uma conquista colonizatória que sua república vem promovendo há séculos, seu plano constituindo em, por 4 anos, enfraquecer os Guardiões da Terra e promover grupos terroristas enquanto secretamente criavam um portal para ligar o posto avançado de Antrum e o planeta Terra. Utilizando mages recrutados e promovendo caos no mundo, os alienígenas conseguiram concluir seu plano e dar início à tomada de poder. Em uma última batalha final, os Guardiões, muitos dos quais já incapacitados, foram sendo derrotados. Porém, em um último ato desesperado, quando a vitória dos alienígenas parecia iminente, o braço militar da Ordem dos Países Aliados, OC, conseguiu transportar uma amante que Arcath se relacionou na Terra, usando ela que estava grávida como uma forma de convencer Arcath a parar sua conquista. Graças ao que muitos chamam de milagre, Arcath mudou de lado no último segundo quando a sua amante foi tragada por chamas. Prontamente, seu segundo no comando, o tribuno Zordath, ao invés de continuar a campanha, debandou por ter desde sempre, como se provou depois, a vontade de tomar a terra para si, e não para sua república. A palatina Arcath então abdicou de sua campanha e voou para longe com sua amante entre a vida e a morte. Este evento fatídico terminou com 2 guardiões mortos e outros 5 feridos. Arcath posteriormente foi presa junto de seus colaboradores derrotados, com exceção de Zordath, sumiu nas sombras. Depois de um ano, Arcath foi solta e passou a integrar os próprios Guardiões, sendo batizada então de Ômega, por ser a última catástrofe. Eventos menores, dos quais não terminaram em um cataclisma global, aconteceram pelo mundo, dentre eles a insurreição de Mind Ravager, que invadiu o Congresso da União e controlou a mente de todos os congressistas para tomar para si o governo e impor a sua vontade. O assassinato do presidente dos Emirados Chineses pelo Tengu, líder do clã of the Black Hand, pelo país inteiro. A invasão de Hive Countess e seu enxame de guerreiros a Skyway City. A coroação de Icaron Vermilion como Lorde dos Vampiros. O armistício entre o Império de Luz Iluminados e Ama al-Sahara, entre outros eventos. Desde então, nenhum grande evento cataclísmico aconteceu na história, e muitos dizem que o mundo chegou ao fim da história, o século dos séculos, e que finalmente uma era de prosperidade foi alcançada. E é esse o mundo que nós temos hoje, um mundo multipolar, um mundo onde o mágico e o surreal, como era visto antigamente, já se tornou banalidade. E bom, agora tem algumas perguntinhas não relacionadas a isso, mas para ver se vocês acabaram captando aqui as coisas enquanto foram passando esses anos.